Então, bem-vindos à nossa primeira emissão do Contraditório, que vai para o ar todas as semanas aqui na sua TV do Minho. Nosso convidado semanalmente vai ser Francisco Mota, um homem que vai dar muito o que falar e de conversar nestas eleições autárquicas de 2013, que é para isso que vamos estar aqui semanalmente. Vamos então ao assunto que nos trouxe aqui hoje, autárquicas 2013. Alguns candidatos já andam na rua há muito tempo, há cerca de 2 meses, que andam a tentar convencer o eleitorado bracarense para votarem. E é nesse ponto, Francisco Mota, muito obrigado, boa tarde pela sua presença, é nesse ponto que vamos então começar esta conversa. O que é que, ou como é que vê o decorrer desta ainda pré-campanha, que já que vamos entrar em campanha na próxima semana, dia 17, como é que vê esta pré-campanha dos candidatos à Câmara Municipal de Braga? Bem, antes de mais, agradecer o convite da TV Minho para poder, neste espaço de opinião, contribuir para o debate que se pretende que seja sério, clarificador de todos os eleitores bracarenses, até ao próximo dia 29 de setembro, onde eu pessoalmente espero que o Dr. Ricardo Rio seja eleito como o próximo e futuro Presidente da Câmara Municipal de Braga. E nessa medida, fazendo uma análise daquilo que se pretende que sejam estas mesmas eleições autárquicas, eu penso que aquilo que nós nos temos vindo a assistir, e permita-me o atrevimento, é de uma hipocrisia política digamos, de alguns candidatos. A Câmara Municipal de Braga viveu nestas últimas quase 4 décadas ligada àquilo que se pode dizer ao embrião da democracia portuguesa. Ou seja, desde o pós-25 de Abril, que não conhecemos outro Presidente de Câmara que não o Engenheiro Mesquita Machado, que agora abandona as suas funções por imposição legal. E nessa medida é uma oportunidade para a cidade e para o Conselho, e até me atrevo a dizer para a região e para o país, de Braga se afirmar em todo este contexto de desenvolvimento integral, que se espera que Braga se afirme precisamente no futuro, coisa que teve aliada nos últimos anos. Braga viveu isolada de tudo e de todos, não consertando aquele que devia ter sido um desenvolvimento integrado da região do Minho, e que Braga deveria ter-se afirmado precisamente com aquilo que muitas vezes a caracterizou, que era enquanto capital de uma região, ou seja, a capital do Baixo Minho. E isto é fundamental, reconquistar esta hegemonia bracarense, e isto certamente só será possível com uma mudança clara na Câmara Municipal de Braga. E isto tudo para dizer e para conseguir comprovar aquilo que inicialmente tu disse, que era a hipocrisia política de certos candidatos. Primeiro de Vítor Sousa, porque temos assistido quase como sendo aquele que poderá salvar a cidade de Braga e o Conselho de Braga do abismo em que entrou nos últimos anos. Se há muita coisa que o Engenheiro Mesquita Machado fez de bem, e mau era, em cerca de 40 anos à frente dos destinos da Câmara Municipal, e com uma cidade, quando a recebe em mãos para a sua gestão quase a zero, mau era que em 40 anos não tivesse feito e dinamizado a cidade em certos pontos, ou em certos eixos de atuação, nomeadamente o seu próprio desenvolvimento, que pode ser ou não contestado, nomeadamente a questão urbanística, o desenvolvimento urbanístico da cidade, mas a verdade é que o Engenheiro Mesquita Machado acaba por catapultar a cidade de Braga. E isso é reconhecido e é dado ao Engenheiro Mesquita Machado. Mas a verdade é que a cidade sofreu muito, muito, muito pelo menos nesta última década, de uma estagnação e de viver à sombra daquela que foi a obra feita e de erros cometidos, como hoje foi noticiado, a questão da própria piscina olímpica, os campos de futebol sintéticos, a má gestão dos próprios recursos da Câmara Municipal e de todo o município. Há, sem dúvida, um desgaste da política do Partido Socialista à frente da Câmara Municipal, e onde é imperativo uma nova roupagem para o Conselho. E Vítor Sousa aparece precisamente nesta pele de lobo em pele de cordeiro, onde procura fazer um discurso de como ele seja a solução para esta nova roupagem, quando ele fez parte, e sempre, há cerca de 2 décadas, daquilo que hoje é as diretrizes do Conselho. Vítor Sousa esteve em empresas municipais, Vítor Sousa esteve na autarquia, Vítor Sousa foi um dos atores políticos ativos daquilo que hoje a cidade que significa. E Vítor Sousa não se pode imiscuir daqueles que foram as opções do Partido Socialista, e não basta apenas dizê-lo e tentar procurar agora, de uma forma eleitoralista, procurar soluções para tudo e para todos, e fazendo aquele discurso de vitimização, e que sim, agora é que vai ser.
Partido Socialista já teve a oportunidade de mostrar os seus valores. O Partido Socialista e Vítor Sousa, nos diversos pelouros que teve, e poderia aqui enumerar alguns, desde a questão da mobilidade nos transportes urbanos de Braga, desde a questão do turismo, desde a questão de próprias empresas municipais, que tem capultado precisamente a cidade de Braga para a vanguarda daquilo que deviam ser os municípios no nosso país. E isso não aconteceu. E Vítor Sousa não pode hoje vestir a pele de candidato do Partido Socialista como se nunca tivesse nada a ver com aquilo que foram as opções do Partido Socialista na Câmara Municipal de Braga. Por outro lado, hipocrisia também clara e pura daquilo que é o candidato da CDU, Carlos Almeida. Por quem eu, aliás, pessoalmente tenho uma estima muito grande, mas Carlos Almeida procura fazer aquele que é o discurso de deitar abaixo da candidatura da coligação Juntos por Braga, o CDS, PPM e PSD, e procura claramente fazer uma colagem, tal e qual como Vítor Sousa o faz, mas é esta mais clara, de colagem à governação do país. Nós não podemos esquecer aquilo que os eleitores vão votar é nas eleições autárquicas, é na opção de mudança dos destinos da Câmara Municipal, e Carlos Almeida deixa claramente de lado aquelas que são as boas opções para a Câmara Municipal de Braga, que é a eleição de Ricardo Rio enquanto líder desta coligação e que pode dar efetivamente uma nova roupagem, em detrimento da parte demagógica e, por outro lado, também procurando haver precisamente esta derrotar da direita e não da derrotar do poder instalado na Câmara Municipal. Você dá uma sensação que já está a ver, não sei se já estão com receio, ou está com receio, de ver o Carlos Almeida na Câmara Municipal de Braga, já que a última sondagem, as últimas sondagens têm sido feitas, e nós iremos na Sala 1 na terça-feira, se Deus quiser, na altura que arranca a campanha eleitoral, que é de 5-5-1. 5 vereadores da Câmara do PSD, 5 do PS e ou então se quiser pôr ao contrário, 5 do PS, 5 do PSD e 1 da CDU. Já há receio nisso, de ver Carlos Almeida na Câmara Municipal? Sabendo que Carlos Almeida não comunga em nada o programa da vossa coligação, neste caso, é isso? Relativamente, há duas questões aí que são completamente distintas. Em primeiro lugar, quando fala da questão do programa eleitoral, parece que todas as candidaturas vão comungando aquilo que tem sido o programa eleitoral da coligação Juntos por Braga há pelo menos 8 anos. Porque, vejamos, vemos Vítor Sousa a falar sobre problemas e sobre temáticas que Ricardo Rio fala desde 2005, ele aparece agora quase como sendo o portador desta boa nova, e o que não é verdade. E vemos até o próprio Carlos Almeida também, com esse tipo de iniciativas, de uma boa nova que Ricardo Rio sempre alertou ao longo destes últimos anos e que já se perderam, oportunidades claras de desenvolvimento da cidade por essa falta de discernimento político do Partido Socialista à frente da Câmara Municipal, como que tudo que vem da oposição acabasse por ser um entrave, ou tudo que vem da oposição não vale a pena, e se que vale a pena nós repescamos a seguir como sendo ideia nossa. E o fundamental aqui são os interesses dos bracarenses. E relativamente a essa questão dos programas eleitorais, acho que é uma não questão, porque a aproximação deles, a aproximação a Ricardo Rio tem sido notável. Porque nota-se que em eixos como a questão da cultura, como a questão da ação social, como a questão da habitação, como a questão da habitação urbana, hoje todos eles comungam e chocam precisamente em pontos fundamentais que Ricardo Rio, desde 2005, defende claramente para a cidade. Eu dou um exemplo claro. Hoje Vítor Sousa preocupa-se muito com a questão da aproximação à universidade. Há quantos anos nós não ouvimos falar Ricardo Rio que é fundamental aproximar a autarquia e que ele próprio defendeu sempre um pelouro claro de ligação à Universidade do Minho, desde 2005. Desde quando é que nós não ouvimos Ricardo Rio a falar na questão da rede social municipal, que era preciso uma clara dinamização e uma clara liderança do município? Hoje, Vítor Sousa pretende fazer precisamente o mesmo. Isto, entre outros eixos de atuação da governação municipal, onde claramente há um discurso de aproximação àquilo que é a estratégia para a cidade de Ricardo Rio e da coligação Juntos por Braga, que é defendida há anos esta parte. Quanto à questão das sondagens, eu sempre o disse, e fui daqueles membros dentro da coligação Juntos por Braga que para mim as sondagens valem o que valem. A minha sondagem é ver uma Malafaia, como vimos esta semana, com 4 mil apoiantes claros de Ricardo Rio e da coligação Juntos por Braga. Você tem uma foto, e peço desculpa, a seta que eu vou espetar, ou a farpa que eu vou espetar, você tem uma foto no seu Facebook em que diz que ela é um elemento, poderá haver até dezenas ou centenas desses mesmos que foram à festa, ou que fazem cartazes com Vítor Sousa e depois vão à festa da Malafaia. Você tem lá uma que diz que o senhor pensou melhor e foi apoiar Ricardo Rio. Perguntou-lhe isso a ele, pessoalmente?
Não tive a oportunidade de perguntar, tive a oportunidade de perguntar pessoalmente, mas toda a gente é bem-vinda a esta coligação, todos os apoiantes que... Não se corre o risco desse, senhor, se houver uma festa da CDU ou da coligação... Não acredito. O entusiasmo era demasiado grande com a bandeira do Ricardo na mão e percebeu claramente o futuro da cidade está nas mãos de Ricardo Rio, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas disso. Mas toda a gente que, digamos, que não gosta de pôr as coisas nestes modos, mas passando do lado contrário para este lado, porque nós todos os lados são os lados dos bracarenses, mas quando isto acontece, ficamos contentes e vemos claramente que a nossa mensagem está a passar ao lado claro. Houve muita gente, e nós todos os dias temos noção disto, que votaram sempre a Mesquita Machado e que agora reconhecem a Ricardo Rio como uma solução de futuro para Braga. Mas também reconhece que houve muita gente que já votou Ricardo Rio e que agora, derivado, vocês não querem se colar e ninguém está a colar-vos ao governo. Mas mais uma vez ontem, os portugueses vão sofrer na pele coisas que o governo quer queiram, quer não, Ricardo Rio será colado, sempre colado. Vejamos, nós temos que ver dois primas de atuação da política. Nós temos a atuação da política nacional e a atuação da política local. Sim. É inevitável, e eu fui sempre das pessoas que dei a cara por esta noção. São partidos que neste momento estão no arco da governação, mas que também têm uma tarefa muito difícil daquilo que foi a ação do Partido Socialista à frente dos destinos de Portugal. E nós também temos de ter noção, por outro lado, que neste momento estamos nas mãos dos nossos credores e aquilo que é fundamental fazer é uma reforma clara do Estado português. E isto é algo que mais nenhuma geração pode esperar e tem que ser este mesmo governo a executá-lo e a fazê-la. Mas sempre também o admitimos que não ia ser de modo fácil e que os sacrifícios iam ser muitos. Mas acho que os sacrifícios podem ser impostos com mais calma, com mais... Isso nós teremos a oportunidade de debater no futuro, quando a reforma do Estado for debatida em sede própria, e eu estarei também cá para dar as minhas opiniões sobre isso. Sobre a questão do poder local, eu acho que são coisas completamente distintas. Ricardo Rio afirmou-se como sendo claramente o sucessor natural do engenheiro Mesquita Machado, e é aquele que melhor está preparado para assumir os destinos da Câmara Municipal. Ricardo Rio não diz não ao governo? É que você repara uma coisa, e agora vamos despir a pele de candidato e de possível vereador na Câmara Municipal de Braga pela lista Juntos por Braga. Vamos ver uma coisa, eu como governo, que você é da minha cor, e eu como governo digo, meu menino, você vai ter que mandar embora da sua Câmara cerca de 30% dos seus trabalhadores. Sabendo que é da mesma cor, você vai dizer amém. Se for da cor... de outra cor política ou de outra cor partidária, você com certeza bate o pé e se calhar não manda. Sabe que pode acontecer isso, neste caso. Dois pontos fundamentais que é preciso distinguir. O primeiro delas, o Dr. Ricardo Rio já assumiu claramente que ninguém que se encontra enquanto trabalhador da Câmara Municipal de Braga irá ser despedido em qualquer que sejam os seus moldes. Por outro lado, também foi reconhecido pelo próprio Tribunal Constitucional, e há que respeitar os órgãos de soberania, mesmo que não se concorde com eles, que não é possível despedir funcionários públicos. Mas ontem deu a volta, o Governo ontem deu a volta. Conseguiu cortar pelo menos metade no ordenado, por exemplo, dos trabalhadores. Aquilo que é fundamental nós percebermos é que vai ter que ser necessário discutir a reforma do Estado, e tem que ser discutida a reforma do Estado não de uma forma demagógica, mas sim de uma forma séria. E aí também teremos que englobar claramente o Partido Socialista, porque é um partido com responsabilidade no arco da governação e é um partido que também assinou o próprio o dito memorando da Troika e que tem toda a responsabilidade sobre esta matéria. Quanto àquela que é a direção do poder local, o Dr. Ricardo Rio já assumiu, ao contrário do que o Partido Socialista tenta vender diariamente aos eleitores, de uma forma pouco séria. Como também diriam que o Ricardo Rio iria acabar com as festas na Malafaia, como iríamos acabar com as tardes lúdicas das gerações mais velhas, ficou completamente patenteado e ficou completamente claro que Ricardo Rio terá no seu programa, terá na sua ação municipal, precisamente aquilo que todos os eleitores pretendem que seja um programa constituído com respeito claramente a esse tipo de iniciativas dos mais séniores. E a questão dos trabalhadores da Câmara Municipal mantém-se na mesma questão. Não vamos privatizar transportes urbanos, não vamos privatizar empresas públicas, empresas públicas, não vamos despedir funcionários públicos, não é isso que se vai passar na Câmara Municipal de Braga. Francisco Mota, e se por acaso depois vier-se com aquela conversa, não só o Ricardo como outros candidatos, que as contas afinal não estavam como eles pensavam e que é preciso privatizar alguma coisa para melhorar as contas? Permita-me a expressão, eu sei que neste fórum não é própria, mas aqui ninguém é bruxo.
acreditando naquilo, e a Câmara Então, Municipal de como é que se pode Braga dizer com está em tanta boa certeza? saúde. A Câmara Municipal de Braga está em boa saúde, de acordo com o Partido Socialista. Eles têm as contas todas em dia. É uma Câmara Municipal saudável financeiramente, está completamente equilibrada e pronta a fazer investimentos no futuro. Estas são as palavras dadas pelo engenheiro Mesquita Machado, por Vítor Sousa e demais equipa da direção da Câmara É por isso que o Municipal. seu candidato anda a prometer obras nas visitas, por exemplo? A maior obra que nós temos que fazer nessas eleições autárquicas, e é isto que tem que se perceber, é a obra humana. Mas A o obra. Ricardo anda a prometer obras. E há obras circunstanciais que vão ter que ser elaboradas. Isto ninguém virá Se não a houver terminar com as dinheiro. intervenções. A Câmara Municipal de Braga, se for bem gerida, Você acredita então na palavra de Mesquita Machado? se a Câmara Municipal de Braga for bem gerida, como irá ser bem gerida pelo futuro Presidente da Câmara, pelo Ricardo Rio, e é assim que eu acredito que irá ser, com um rigor claro, como temos exemplo de outras câmaras municipais, como ao Porto, que recuperamos de uma dívida do Partido Socialista enorme, catastrófica, quase de falência técnica a Câmara Municipal do Porto. Temos esse exemplo claro, liderança do Partido Socialista, que depois a coligação, juntamente com outro Rio, conseguimos recuperar uma Câmara que hoje é um exemplo das contas públicas para o país. E é um exemplo de autarcas, quer do PST, quer do CDS. Admito que a cidade do Porto parou completamente. Não. A cidade do Porto não parou claramente. A cidade do Porto é uma referência no dinamismo do Norte. Temos outro exemplo, outra Câmara Municipal extraordinária na sua gestão e extraordinária como sendo o maior concelho do Norte, com o maior número de exportações. Temos a Câmara Municipal de Famalicão. Sai dos braços do Partido Socialista, entra nos braços de uma coligação, a coligação por Famalicão, PST, CDS, PP, e tem uma vitória estrondosa e clara do desenvolvimento do seu concelho. Portanto, nós, se formos olhar a isso, a esse tipo de mudanças que são essenciais nas autarquias, nós temos claros exemplos e bons exemplos daquilo que são geridos pelo PST e CDS-PP ao longo destes últimos anos em autarquias vizinhas e que são exemplo para o país. E é isto que nós queremos. Queremos que Braga se afirme como sendo uma autarquia de exemplo, como uma autarquia de obra humana feita e como uma autarquia onde irá sempre prevalecer os interesses bracarenses e nunca os interesses pessoais e próprios, e que seja uma Câmara Municipal transparente, rigorosa e competente. Acho muito bem do que está a falar, mas deixe-me agora fazer-lhe aqui duas perguntas. Ou uma pergunta. Dentro da cidade, o PS é difícil ganhar as juntas de freguesia. Mas olhando para o leque de candidatos, qual é a freguesia que está, ou que lhe está a pôr mais os cabelos em pé neste momento em perder a mesma? Olhamos para Masseminos, não sei se tem alguma coisa a dizer, e vamos começar então por Masseminos. Vamos falar do casco dentro da cidade. Ora bem, Masseminos, que acaba por ser a minha terra natal, do qual também sou mandatário por isso da é que eu comecei logo por ela. Sou mandatário da Juventude, onde temos dois grandes opositores, não podemos esquecer também das outras listas concorrentes, mas digamos pelo Partido Socialista Luís Pedroso, que estava numa lista de independente de João Seco Magalhães. E fez um grande trabalho enquanto lá esteve, que teve o apoio o ano passado da coligação Juntos por Braga. João Seco Magalhães teve o apoio da coligação Juntos por Braga, e que agora o Luís Pedroso encaixou numa lista candidata, como outros funcionários da Câmara Municipal de Braga encaixam listas encabeçadas pelo Partido Socialista, para este Conselho fora. O Partido Socialista tem vários funcionários da Câmara Municipal a encabeçar as suas listas. Em Masseminos, eu acredito que a luta vai ser renhida até o último dia. E acredito numa vitória clara do professor Fernando Almeida, da coligação Juntos por Braga, à União de Freguesias de Masseminos Sensibilidade. Se você não falasse assim, então o que é que a gente diria, não é? Não, eu faço análise clara. Acho que Masseminos vai ser muito ataque a ataque. Sabe muito Há bem, uma grande sabe divisão. Muito bem que o Magalhães vai andar de braço dado com o Mas claro, mas o Presidente João Seco Magalhães fez a sua opção. Não é uma mais nem uma grande valia. João Seco Magalhães é Presidente de Junta, dia 29 vai deixar de ser Presidente de Junta da Freguesia de Masseminos, e isto é algo claro que tem que se dizer: o João Seco Magalhães não é candidato. As pessoas têm que votar numa equipa clara que dê a oportunidade de desenvolvimento às três freguesias. Olhamos de uma forma clara, a experiência do professor Fernando Almeida é enorme, o reconhecimento à frente da autarquia, à frente das associações, é notável, e no reconhecimento da comunidade, não só de Masseminos, mas bracarense. É um filho da terra, natural de Masseminos, e que toda a gente o reconhece como sendo uma pessoa dinâmica, responsável e de braço dado com a causa social. Então já agora depois basta-nos olhar para a questão daquilo que se afirma, a própria realidade da cividade, em que temos o autarca
que está também na nossa lista, o José Miranda. Que me desculpe o candidato, mas a civilidade pouco ou nada vale, porque se por acaso, vamos ser muito sinceros, se o Luís Pedroso ganhar em Massiminos, ganha as eleições naquela agregação de juntas. Não, eu não vejo as coisas por aí. É a maior freguesia que tem. Não, eu não vejo, porque Massiminos tem uma grande dificuldade de mobilização, número de eleitores. Também tem razão. O número de eleitores não ganha, são o número de votantes que ganham eleições. Pois é que está. Nós temos uma diferença considerável na civilidade. A CE vai ser muito disputada, mesmo pelo próprio António Sousa, atual Presidente da Junta de Freguesia da CE, e não podemos passar ao largo. Não nos podemos esquecer que a coligação Juntos por Braga é a segunda força política representativa naquela freguesia. Só em terceiro lugar é que aparece o próprio Partido Socialista. Não nos podemos esquecer que o PCP, ou melhor, a CDU, também tem uma candidatura que sai da própria CE, e a CE é caracteristicamente uma freguesia dada à coligação da CDU. Portanto, há uma séria divisão de forças. Mas também deu a vez a António Sousa por ser a pessoa que foi. Claramente, e António Sousa tem um peso muito grande. Às vezes olha mais para o homem do que ao partido. Exatamente, e António Sousa tem um peso muito grande, e eu tenho consciência precisamente disso, e estaria a ser hipócrita se dissesse de outra forma. Olhando para toda esta realidade, e não esquecendo que a coligação Juntos por Braga ganham na civilidade, só nas últimas eleições, com quase 350 votos de diferença, há aí algo considerável. Esta conjugação de esforços, mesmo não deixando de lado, que eu acho que em Massiminos vai ser muito disputado, e acreditando também na vitória em Massiminos, porque não é João Seco Magalhães que se está a candidatar, o período de João Seco Magalhães terminou à frente dos destinos da freguesia de Massiminos, com uns a achar que ele fez um extraordinário trabalho, outros a achar que podia ter sido melhor, outros a achar que foi mais ou menos. Há uma série de realidades e de que só os eleitores é que poderão decidir no próximo dia 29. Acredito claramente na vitória da coligação Juntos por Braga, com o Dr. Fernando Almeida, que irá fazer um trabalho extraordinário, à frente da freguesia. Então vamos passar isso para São Vítor. Você está a dizer que se não é o Seco de Magalhães que se candidata em Massiminos e que está com tanta certeza em ganhar as eleições em Massiminos, a coligação Juntos por Braga, então estão com receio aqui em São Vítor, já que São Vítor também não é o Dr. Firmino Marques que é candidato e, segundo um estudo de opinião que a gente fez há poucos dias atrás, ou cerca de 3 semanas atrás, foi que os candidatos são muito novos, não percebem nada daquilo e, portanto, que vai ser renhido. Então o vosso receio está em São Vítor. Não há receio absolutamente nenhum sobre isto quando comungando pelas suas palavras, que você diz que não é ele que vai ganhar, vai às eleições. Olha, logo, automaticamente... Mas o Dr. Firmino anda de braço dado com... Não, permita-me, nem podemos comparar uma freguesia a outra, porque as realidades são distintas, e mais. Nem podemos comparar a atuação do autarca Seco Magalhães e Massiminos e a atuação de Firmino Marques em São Vítor. Eu comparo os muitos dois a nível social. É incomparável. Pois, mas Firmino Marques fez muito mais de cara social, fez muito mais pela freguesia de São Vítor do que aquilo, na minha opinião, fez João Seco Magalhães pela própria freguesia de Massiminos, não deixando de lado o cariz social. Abandonou-se outras áreas, onde Massiminos claramente está neste momento morto, eu digo na área cultural, na área associativa. Há muito a fazer sobre essas freguesias, enquanto Firmino Marques se afirma enquanto um eixo de atuação claro nas diversas diretrizes que foi as opções à frente da Junta de Freguesia de São Vítor. Mas é tão claro isto que, em primeiro lugar, nós temos aquele que eu considero o melhor candidato. Temos o nosso melhor candidato e temos aquele que foi sempre a nossa primeira opção. Ricardo Silva foi a primeira opção e única da coligação Juntos por Braga, ao contrário de outras candidaturas. A TV Minho foi criticada por isso mesmo. Ao contrário de outras candidaturas, Ricardo Silva foi sempre a primeira opção da coligação Juntos por Braga. Outros optaram pela segunda ou terceira via e agora têm que se sujeitar a essa mesma opção. Respeitando todas as outras candidaturas, eu acredito claramente, e tenho também consciência disso, e acho que o próprio Ricardo Silva tem, até pela sua maturidade política, mas a sua grande experiência associativa, a sua grande experiência no Fórum de Cidadania Ativa, não só em São Vítor, mas na cidade de Braga, e que é reconhecido esse mesmo valor por todos. Há um reconhecimento claro por todos. Do Ricardo Silva, lembro que as 7 fontes, só hoje, graças a ele e ao Firmino Marques, é que se preservam da mesma forma que se preservam, porque senão, claramente, teríamos lá tido uma via rápida a passar e todo aquele património teria sido destruído. E há um trabalho claro no movimento associativo de Ricardo Silva que tem um capital humano, um capital associativo que, certamente, mais nenhum candidato em São Vítor tem esta mesma qualidade. E é, sem dúvida, a pessoa mais bem preparada para assumir os destinos daquela junta de freguesia, que é a maior junta de freguesia que os jovens, que a coligação da região. Os candidatos são muito jovens.
Olha, eu até acho isto quase irrisório. Primeiro porque se os jovens se envolvem na política, é porque se envolvem na política. Se os jovens não se envolvem na política, é porque não se envolvem na política e não querem saber das suas comunidades. Nós temos que perceber que há sempre Cristo que foi Cristo, que me agradou toda a gente. Quem é que haveria de ser simples humanos e que apenas só querem fazer o bem pelas suas comunidades e que querem dar o seu melhor. A verdade é que precisamos também de uma renovação dos próprios quadros, daqueles, não só dos partidos, mas da ação autárquica. E estes dois jovens dispuseram-se, e eu acredito que Ricardo Silva é aquele que está melhor preparado e que irá certamente vencer as eleições autárquicas em São Vítor. Está tudo dito. No contraditório desta semana, não sei se tem mais alguma coisa a dizer. Sei que a partir do dia 17 vai andar bastante acelerado, porque começa a verdadeira campanha eleitoral. Com certeza que vamos depois ter aí 30 minutinhos para gravar o próximo contraditório. Teremos. Mas vai ser, e queria que passasse uma pincelada muito rápida, vai ser uma campanha dura a que vem aí. Tanto para Ricardo Rio, como para Vítor Sousa, como para o Cidadania em Movimento, como para a CDU e também, não esquecemos, Luís Lima no PCTP-MRPP. As campanhas autárquicas são sempre campanhas mais duras, são campanhas de maior proximidade, com calor e tudo. Com maior proximidade ao eleitorado e, portanto, isso é natural que assim aconteça. Agora, acredito seriamente que a campanha já tem o seu tom muito bem demarcado. Ricardo Rio será sempre aquele candidato reconhecido como sendo o candidato das soluções para Braga. Vítor Sousa será sempre aquele que é da linha contínua de Engenheiro Mesquita Machado e que procurará sempre, todos os dias, uma colagem e destroçar claramente Ricardo Rio, sem que apresente uma única ideia para a cidade. Carlos Almeida sonha e ambiciona com o único lugar na Câmara Municipal para tentar fazer a sua diferença, mas que eu acredito que não e conseguirá eleger esse mesmo vereador. E depois o movimento em cidadania, que todos sabemos de que forma é que se origina, e que também não acredito que conseguirá eleger algum vereador. Contudo, aquilo que eu acho que é fundamental deixar aqui como mensagem até para o Primeiro-Ministro da própria campanha oficial é que ela seja feita de uma forma elevada, com respeito às candidaturas uns para com os outros e que saia, sobretudo, de uma forma clara e objetiva para que os bracarenses saibam escolher aquilo que desejam para o futuro da sua cidade e do seu concelho. Isto é que é fundamental e essa responsabilidade cabe inteiramente aos candidatos para que não façam folclore, para que não façam teatro encenado e que se preocupem claramente e que coloquem as pessoas em primeiro lugar. Francisco Mota, foi um prazer estar aqui consigo. Volto obrigado. 8 dias. Meus amigos, eu volto então 2 a 8 dias com mais um contraditório. Foi um prazer estar consigo. Até lá, se os quiser.